por falar em prazer e em amor, é um prazer poder estar a partilhar a mesa com a professora Maria do Céu Carreira. Dispensar apresentações, eu não vou ler a biografia dela, é professora, toda a gente sabe, e traz-nos um tema muito desafiante, muito curioso e, acima de tudo, muito estimulante e provocador também. A utilidade ou inutilidade da leitura ou como acabar de vez com o leitor. Portanto, passo a palavra, antes de mais, à professora Maria do Céu. Primeiro, eu não sei se posso sair do protocolo e falar um pouco do que aconteceu aqui. Eu asseguro-vos que não sabia de nada. Estou a fingir, não é verdade. É porque isto foi assim, foi uma partida que me pregaram. Primeiro, disseram-me, o encontro este ano é ler e contar com amor. Queres fazer alguma coisa? E eu respondi, se é com amor, está lá, não vai. Pronto. Por isso estou agora aqui. Depois, passado assim, algum tempo, quando já tinha esquecido que tinha dito sim, fazia alguma coisa. Sabes, e será que conheces alguém que... interessante? Conheço falar, do ler e do contar, do escrito e do oral. Conheço. E pronto. E assim, muito obrigada, professora, aceito ouvir. E depois, recentemente, aqui há dias, convocam-me para uma reunião, para ir num café qualquer, e dizem-me, Céu, és a madrinha. E é evidente, eu fiquei... fiquei vaidosa, pronto. Fernando Pessoa, na mensagem, tem um poema que toda a gente conhece, que é o Condom Henrique. E o poema é assim. A espada em minhas mãos achadas... Desculpem. A espada em minhas mãos achada, meu olhar desce. Que farei com esta espada? Ergueste-a e fez-se. Eu tive um privilégio enorme, que foi nascer numa altura que me possibilitou estar aqui convosco. Ter tido os alunos maravilhosos que tenho tido. Eu acho que nem sequer precisei de erguer a espada. Mas a vida é assim, e só tenho de agradecer a todos por estarem a partilhar este tempo de vida sobre o planeta comigo. Muito obrigada. Vamos então ao que nos interessa. Entretanto, eu já mudei novamente o título e já ficou a inutilidade da leitura ou como silenciar de vez o leitor. E volto novamente à citação da Aquilino Ribeiro, publicada no século 10 de janeiro de 1927, quer dizer, há cerca de 90 anos. Ele diz, para que aprender a ler e a escrever naqueles lugares onde não há necessidade de ler e escrever? Então, se há perto de um século já havia quem defendesse que há lugares onde não há necessidade de ler, sempre houve quem rebasse contra a maré e considerasse urgente estudar e apresentar soluções para resolver o assunto. E mais uma vez, eu tenho de concordar com os saudosistas do tempo de Salazar, porque naquele tempo era bem mais confortável ser professor. Por duas razões. Na primeira, não era necessária qualquer formação. Veríamos tão felizes, quão felizes, os colegas que se queixam de ter passado anos a queimar as pestanas. Pois, apesar de haver quem,
como o nosso sempre atual Aquilino Ribeiro, defendesse que o mais urgente, o mais importante, era criar condições para que os cidadãos portugueses sentissem a necessidade de ler, escrever, pensar, dizer e agir, foi decretado que o analfabetismo acabaria. E então foi decretado pelo Decreto Legislativo 27.279 de 24 de novembro de 1936. E diz assim: por meio da maior difusão de postos escolares, regidos por quem possua idoneidade comprovada, na falta de diploma, tantas vezes só decorativo, ministrado o ensino todo o ano letivo e fiscalizada a sua ação, o posto escolar será a escola aconchegada da terra pequenina, onde outra maior se tornaria desproporcionada. Que saudades destes tempos. Tempos idos, em que um decreto-lei sobre o sistema educativo era redigido com inefável ternura, revelada pelos ternurentos diminutivos. Quanto aos missionários que, por ou devoção ou obrigação, iam para as terras pequeninas, bastava teres vizinho. Eu não teria lá lugar. Pronto, bastava teres vizinho. É claro, seria uma vantagem não negligenciável conhecer outras pessoas de idoneidade comprovada. Segundo motivo pelo qual seria muito mais confortável e mais fácil ser professor. Não havia Plano Nacional de Leitura e não havia Plano Regional de Leitura. Poucos eram os privilegiados que iam à escola e a grande preocupação era ponderar se a alfabetização valia o investimento, se seria útil, possível. É evidente que eu não vou entrar aqui em pormenores, até porque o tempo já escasseia, Cronos não nos deixa. E seria interessante também ver em paralelo o grande desinvestimento nesta altura, por isso nas décadas de 20 e 30, no grande desinvestimento na formação de professores. E então eu sugiro que recorramos de novo ao ponto de vista de Aquilino Ribeiro. Por isso em 36. 9 anos antes de 36, porque o decreto-lei é de 36. Então, 9 anos antes, Aquilino Ribeiro dizia: todos nós que nos criamos hábitos de civilizados, nos lastimamos a justo título das estradas que não são mais que ravinas, quando deviam ser alcatroadas, das escolas que não são suficientemente suntuosas para ensinar os nossos filhos a ser gente, de todo esse pseudo-progresso bunda, reles, caótico, com que andamos a presumir europeus. A aldeia portuguesa, o norte, salvo a mancha das cidades e das vilas parasitárias, é isto. Um conglomerado triste, selvagem, paupérrimo, que ofende toda a criatura de bem, que tenha o sentimento de solidariedade. Mais uma vez, 10 de janeiro de 27, no Jornal do Século. Felizmente que tudo isto foi resolvido. Agora, as nossas cidades, as vilas e as aldeias portuguesas vivem um eufórico entusiasmo dinâmico. A grande maioria dos nossos jovens e pais têm condições para uma vida alegre, otimista, saudável. Revelam, por isso, grande civismo na sua intervenção enquanto elementos da comunidade educativa. Da pobreza, só nos resta uma lembrança longínqua, como as viagens do Vasco da Gama.
não é só hoje que os acontecimentos sociopolíticos e económicos determinam as decisões e as políticas educativas. Vejamos agora alguns argumentos e decisões do Ministro de Educação, Eusébio Tamagnini, o do decreto, no Diário de Notícias de 1934. Então ele explica-nos como se faz na América do Norte, onde a causa da instrução pública é inteligente e praticamente estudada e resolvida, temos de dividir o ensino primário em 2 graus, elementar e complementar. Está provado, segundo o pedagogo americano Terman, que os alunos não são todos iguais. A população escolar pode e deve dividir-se em 5 grupos, a saber, ineducáveis, 8%. Normais estúpidos. 15%. Eu repito, não sei que estou a inventar. Diário de Notícias, 1934. A entrevista. Até tenho aqui o cabeçalho. Então, ineducáveis, 8%. Normais estúpidos, 15%. Inteligência média, 60%. Inteligência superior, 15%. Ainda são muitos. Nós estamos nos notáveis, 2%. Então, e mais adiante, o senhor doutor Tamagnini, Eusébio, explica-nos a propósito da insistência do jornalista do Diário de Notícias. Mas, para já, e quanto ao analfabetismo? O problema vai ser resolvido na parte respeitante ao ensino elementar, que interessa às crianças em idade escolar, às quais não é ministrada a instrução. Por isso, vão ser criados postos de ensino de harmonia com as necessidades e exigências da população escolar. E para eles, nomeados os respectivos professores. Quanto à construção desses postos de ensino, interpusemos. Simplificaremos também o problema, reduzindo ao mínimo o seu custo. Não são necessários para esses postos de ensino grandes edifícios. Bastarão casas de madeira, como na América, e para a edificação das quais é de esperar contribuam também em comparticipação com o Estado as próprias povoações interessadas. E conclui: pode, pois, o Diário de Notícias estar certo, isto vai de encontro aos seus patrióticos desejos, de que o analfabetismo em Portugal será extinto em 10 anos. Pelo que respeita, é claro, às crianças em idade escolar. Porquanto aos adultos, estudar-se-á a forma de, pelo menos, o atuar ou reduzir. E, logo no primeiro clique, sobre uma pesquisa sobre o analfabetismo atualmente, fui bater o Expresso, Sapo, etc. O Expresso, Sapo, escolhia de sábado, 8 de setembro de 2012, que nos diz: quase 1 milhão de portugueses analfabetos. Eu repito, 8 de setembro de 2012. Quase 1 milhão de portugueses analfabetos. Quase 1 milhão de portugueses
não têm qualquer nível de escolaridade, alertou hoje a associação dedicada à educação de adultos, defendendo que bastava uma gestão de recursos mais eficiente para melhorar a situação. E continua. Em comunicado, a entidade aponta uma chaga social traduzida na elevada e gravíssima taxa de analfabetismo em Portugal. 10,6% da população portuguesa não tem qualquer nível de escolaridade. Cerca de 49,1% da população com mais de 15 anos, não possui o 9º ano de escolaridade. 49,1% da população com mais de 15 anos não possui o 9º ano de escolaridade. E 25% tem apenas o ensino básico. Ou seja, não vou juntar porque isso daria 79%, perto de 80% de pessoas que nem sequer têm o 9º ano, não é possível. Por isso, ficamos por aqui. Pensemos, é preferível, é mais confortável pensar que estes 25% fazem parte dos 49%. Eu piquei do Expresso, retirado no dia 5 de abril de 2015. É óbvio que o nosso assunto não é este, nós não estamos aqui para falar de analfabetismo. Estamos aqui para falar dos benefícios dos fruidores do texto literário. E depois também já lá vão 3 anos. Estamos em 2015. Agora a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Nas nossas escolas temos os bisnetos da primeira geração dos portugueses que se decretou que fossem alfabetizados. Não podemos, neste momento, deixar de ouvir o que nos diz Miguel Torga. Dos muitos companheiros de classe, alguns finos como corais, poucos assinam hoje o nome. A mão moldou-se de tal maneira a enxada. Foi tanta a negrura e a fome que os rodeou, que esqueceram de todo que havia letras e pensamento. Esta tendência para me fixar no passado é preocupante. No presente, tudo está tão mudado. As relações sociais são saudáveis, já não há negrura. Os processos de produção estão altamente mecanizados. Aliás, já nem precisamos de produzir. Eu compro pimpinelas da Costa Rica, bananas do Equador e maracujás da Colômbia. Mas chega devagar. As gerações sucedem-se e os acontecimentos geram os acontecimentos. Já nos exigem diploma, mesmo se o consideram, e quantas vezes, só decorativo. E este é o ano da mudança. Pois, porquê? Entra em vigor no próximo mês de setembro. Os novos entram em vigor no próximo mês de setembro os novos programas de português dos ensinos básico e secundário. Mas, como eu estou muito virada para o passado, permitam-me só ler-vos um pedacinho do programa homologado em 2001-2002, num pedacinho referente à leitura recreativa, fruição estética e pessoal dos textos. Os novos ainda não vi isto, mas eu não procurei bem, não estava com atenção. Então temos lá uma parte na página 25, que nos fala da leitura recreativa,
fruição estética e pessoal dos textos. Então diz-nos assim: no ato de ler, encontramos um tempo lúdico e de evasão, sendo por isso necessário que ele figure entre atividades comuns do cotidiano. Desculpa, eu não disse que isto é do secundário, não é? Entre atividades comuns do cotidiano, para que os alunos desenvolvam o hábito de ler, propõe-se a criação de um espaço dedicado à leitura recreativa de textos de reconhecido mérito literário, de autores maioritariamente contemporâneos, das leituras nacional e universal, capazes de transformar os alunos em leitores mais assíduos, quer ao longo do percurso escolar, quer ao longo da vida. Nesse espaço, deve ser dada importância aos gostos e interesses dos alunos, cabendo ao professor a sua orientação, sugerindo um leque diversificado de textos a ler. No contrato de leitura, cabe a ambas as partes, professor e aluno, estabelecer as regras fundamentais para a gestão da leitura individual, procurando fatores de motivação para que esta aconteça. Para além da leitura individual, o contrato pode estimular a agregação por pequenos grupos de alunos que manifestem interesse por um mesmo texto. O professor deve constituir-se como entidade facilitadora das práticas de leitura, oferecendo aos alunos a possibilidade de encontro com textos interessantes e motivadores, procurando, contudo, suscitar respostas por parte dos leitores durante, após a leitura dos textos. Infelizmente, só agora que ele já é considerado fora do prazo bom para consumo, é que tomei conhecimento desta página. Vamos ter de o deitar no lixo já em setembro. E isto passou-me completamente despercebido. Vejamos agora um pouco, só um pedacinho, sobre o projeto de leitura do programa e metas curriculares. Então, o projeto de leitura, assumido por cada aluno, deve ser concretizado nos 3 anos de ensino secundário e pressupõe a leitura por ano de 1 ou 2 obras de literaturas de língua portuguesa ou traduzidas para português, escolhidas da lista apresentada neste programa. Bom, nada mais apropriado, mais confortável para o professor. Temos a certeza, e podemos estar bem tranquilos quanto a isso, que a partir de 2016 já teremos apresentações brilhantes de estudos feitos e que serão úteis muitos e longos anos. Aliás, como já os vimos estes últimos anos, sobre destinos de Miguel Torga, contos de Manuel da Fonseca ou de Sofia de Mel Braga. Trabalhos excelentes, apresentados por quem só os lê se houver apresentação oral. Caso contrário, é tirado da pena e enviado ao professor ou projetado. Em geral, no exímio português do Brasil. É bom. Vamos então ao nosso espaço nas metas curriculares da educação literária. Para o 12º ano, temos título: Apreciar textos literários. Ponto 1.
reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos. Não vou ler isto tudo, vou só fazer esta. Fazer apresentações orais. 5 a 7 minutos. 4 e meio. 8. 5 a 7 minutos. Sobre obras, partes de obras ou tópicos do programa. E escrever exposições entre 130 e 170 palavras sobre temas respeitantes às obras estudadas, de acordo com um plano previamente elaborado pelo aluno. Bom, parece que nos afastamos desse espaço onde deve ser dada importância aos gostos e interesses dos alunos. E neste caso, que fazer? Que fazer com estas orientações tão criteriosas? O que poderemos não fazer? O que poderemos não fazer para que o percurso de acesso ao texto literário seja difícil, doloroso ou mesmo impossível? Que monstros poderemos invocar que venham roubar aquele deslumbramento da criança, do adolescente, do jovem, que descobre a magia de viver a aventura a partir do texto escrito? E a alquimia da escrita? Como fazer desaparecer aquela necessidade de inventar a história, a narrativa, de a construir e de a contar? Certo, o mais eficaz é mesmo não fazer nada e esperar que os resultados sejam idênticos aos do ministro Tamagnini. Os nossos adolescentes e jovens têm tantas solicitações que, depois de saberem ler e codificar um SMS, ler e seguir os jogos em linha, e, consoante os casos, conseguir comprar o passe e algo para se alimentar, mesmo se isso só enquanto estão na escola, não lhes resta a mínima necessidade de qualquer outra literatura. Já clamava Luís Vaz de Camões, referindo-se à falta de Virgílios e de Homeros dados pela terra lusitana. Sem vergonha o não digo, que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e a rima. Por quem não sabe arte, não lastima. E continuando a referir-se aos nossos heróis que venceram Marte e Neptuno, diz: mas o pior de tudo é que a aventura, tão ásperos os fez e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso, que a muitos lhes dá pouco ou nada disso. Canto oitavas 97 e 98. Se prestarmos atenção aos primeiros 4 versos, temos a solução do nosso problema, pois conclui-se logicamente que só nós prezamos o que podemos medir e que é isso que está nas metas curriculares. Nós só vamos prezar o que podemos medir para atribuir uma nota. As sensações, as emoções vividas pelo leitor como pessoa. Não se mete, não interessa. A esse é imperioso e urgente, como precisa Rodolfo Castro ativar a esses, por isso às sensações e às emoções, ativar um saber escondido na intuição, na sensibilidade, na emoção, no jogo, na luta. A leitura deve estar sempre unida a isto. De outro modo, transforma-se em peso morto, em tecnicismo. A leitura transcende os livros.
é mais uma atitude perante o mundo do que uma aptidão perante os signos da linguagem escrita. Vamos procurar novas perguntas em vez de velhas respostas. Rodolfo Castro apresenta-nos a recordação que tem das suas primeiras experiências de leitura, resumindo-as como a descontração leitora. Na procura de observar e entender o processo que lhe permitia sentir através da leitura, recordou-se de que tinha consciência, que estava atento ao que se passava à sua volta, e era isso que memorizava, e não as personagens, o espaço e o enredo da história que lia. Então apresenta-nos a alegoria do tanque, da gramática da fantasia, de Gianni Rodari, que consiste na tentativa de registar o impacto que a pedra tem nos díspares momentos que são atingidos pelas ondas concêntricas. Desculpe, engane para aqui, saltei-me ali. Que consiste na tentativa de registar o impacto que a pedra tem nos díspares elementos que são atingidos pelas ondas concêntricas que afetam o movimento da água. Para mostrar que uma palavra lançada na mente ao acaso produz ondas superficiais e profundas, provoca uma série infinita de reações em cadeia, implicando em cada queda sons e imagens, analogia e recordações, significados e somos, num movimento que afeta a experiência e a memória, a fantasia e o inconsciente, complicando o facto de a mente não assistir passiva à representação, mas intervindo continuamente para aceitar e recusar, ligar e censurar, construir e destruir. Porque as palavras podem exercer um fascínio tal que conseguem agarrar a fantasia do leitor antes que o argumento o faça. Assim, às vezes, as palavras isoladas ou algumas frases podem ser mais transcendentes e significativas do que o próprio livro. Por isso, dispor-me a ler um livro era um pretexto para viajar dentro de mim sem ser incomodado, diz Rodolfo Castro. Mas voltando ao contexto escolar, que é o que aqui nos traz. As considerações sobre a leitura costumam ser viciadas com um olhar pragmático, utilitário, que só reconhece virtudes naquilo que é racional e, já dissemos, possível de ser avaliado. Apesar da atual atenção sobre o leitor, reconhecendo o seu protagonismo na escola, continua a interessar o leitor puramente analítico e racional. Como sabemos, importantíssimo, mas subestima-se o leitor intuitivo, lúdico, imprevisível, mágico e racional. O leitor, não só como alguém que domina uma técnica, o leitor como ser humano, em constante desenvolvimento. E agora vou poupar-vos a leitura das próximas 10 páginas e passamos só ao fim. Acreditamos que a seleção dos textos a serem lidos deve obedecer a um objetivo pedagógico, voltar para temas que dizem respeito ao mundo social em que se encontra o aluno. Assim, o mundo social em que se encontra o aluno. Assim, torna-se possível provocar no jovem a curiosidade, a vontade de articular a sua realidade com outras desconhecidas. Hoje, reconhece a contribuição essencial das narrativas de ficção
para o desenvolvimento imaginário e da personalidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de nós todos. Não encontrar a mediação para esse bem essencial à reescrita do mundo é não acreditarmos que nada se perde, tudo se transforma. E o grande Camões continua a dizer-nos: impossibilidades não façais. Quem quis, sempre pôde. E enumerados sereis entre os heróis esclarecidos e nesta ilha de Vênus recebidos. Canto nono, oitava 95. E termino neste ano da transição dos programas curriculares para programas e metas curriculares com duas citações de Rodolfo Castro. Os regulamentos gerais que obrigam a atuar da mesma maneira perante qualquer tipo de situação servem para ser transgredidos. Porque negam o direito à espontaneidade, limitam a capacidade de adaptação a situações novas ou sujeitas a mudanças, impedem a reflexão e a experiência e, sobretudo, subestimam a nossa inteligência. Como chegamos a um texto? Da mesma forma que chegamos a qualquer parte. Por acaso, por intuição, por pistas, porque alguém nos guiou. O importante não é como nos encontramos com ele, mas sim o que faremos quando nos encontrarmos ali, como em todas as situações da nossa vida. Depois de uma comunicação desta natureza, tão desafiadora, tão desinstaladora para nós que somos professores, vamos tentar não silenciar a nossa voz e passo então a palavra, sem perder mais tempo, à plateia para que, no caso de querer intervir ou fazer alguma pergunta, esteja à vontade, para enriquecer o nosso debate. Eu sei que agora, depois de uma coisa destas, está todo com medo, não é? Pois é! Se alguém quiser intervir, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se não quiserem, eu posso continuar a ler. Concordamos? Quer continuar a ler? Não há nenhuma intervenção neste momento. É uma pergunta. A dada altura referiu o plano regional de leitura. Gostaria de ouvir a sua opinião. Não, o plano regional. O plano regional de leitura. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse projeto. Como tudo depende da aplicação, da dose, da doença, da necessidade. Tenho um colega que tem uma experiência muito engraçada, porque se calhar como na vida fez várias coisas antes de chegar a ser professor, e que conta uma história muito interessante, que me contou quando precisamente eu me punha sobre este problema, que para mim é um problema grave, que é os alunos chegarem à sala, apresentarem um texto como tendo sido lido e ver-se nitidamente na relação do aluno com o trabalho que está a apresentar que não leu nada. Que não sabe nada sabe tudo sobre o autor, está lá tudo. Quando nasceu, onde, nome do pai, nome da mãe, as obras todas que escreveu, tem lá as capas todas. Sobre o conto, que às vezes é só uma página, não leu nada. E então, esse colega contou uma história que aconteceu, diz ele, com ele.
numa altura que era, acho que chefe pessoal ou qualquer coisa assim. 2 empregados, deviam ser de manutenção, ficaram um dia no armazém com a missão de varrerem o armazém. E quando ele chegou lá, no final do dia, encontrou o lixo no meio do armazém e os 2 com a vassoura, um de cada lado. E perguntou-lhes então, ficaram aqui todo dia, o que é que fizeram? Ora, tínhamos este armazém para varrer. Varremos. Primeiro, eu varri para aqui, ele varreu para aqui. Depois, como não tínhamos nada que fazer, eu tornei a varrer para ali, ele tornou a varrer para aqui. E fomos fazendo isto o dia todo. Eu penso que, se calhar, pode ser um pouco este o problema do plano regional. Este não vem pedir orientações, já tem o trabalho feito. Não é? Tudo lido. Ah, mas veja, e a árvore tinha fruto? Mas era preciso esses pormenores, professora. É isto. Isto, eu não quero dizer, isto é o que eu tenho. O que se tem passado comigo. Acredito que os outros colegas têm tido muita sorte e têm tido realmente os textos que apresentam. Sim. Ainda em relação ao Plano Regional de Leitura, não gosto de microfones, obrigada. Em relação à lista propriamente dita, se é Plano Regional de Leitura e temos tantos autores regionais de renome e com alguma importância e com trabalhos muito bons, porque é que não constam dessa lista? Pois, a minha opinião, aliás, como também alguns estão lá, porque se calhar ainda ninguém os lê. Desculpem, sou má língua, quer dizer, quem me conhece já sabe que sou assim, quem não me conhece peço desculpa, não é? De vez em quando temos a curiosidade de ir ver alguns dos que constam lá e realmente, se calhar, não são propriamente muito apropriados. E também não revelam. A literatura é uma arte, não é? A obra tem de ser uma obra artística, não é? Senão, se calhar não merece participar na educação literária do ser humano. E eu penso que o problema é, se calhar também não estão lá, porque se calhar também não se conhecem, não é? Não querendo quebrar neste momento o debate, porque esta parte também é muito importante. Teremos a oportunidade de continuar durante o almoço, de continuar à tarde. É muito importante também que passemos à comunicação seguinte da Gisela. Uma salva de palmas para a Célia. Não tem que